Boa, minha galera, tudo bem? Vamos estudar hoje? Hoje vamos falar sobre noções de funções por meio de conjuntos, gente, certo? Vai ser o nosso início justamente de função, que é a parte em que mais se cobra em vestibulares, concursos, qualquer tipo de prova que você ver, você vai ver que vai estar a função lá. Seja na parte de análise gráfica, seja na parte de álgebra, sempre você vai ver questões de funções lá em qualquer prova de concurso, Enem, qualquer vestibular, certo? E vamos dar início à parte inicial, o primórdio, né? A parte inicial, que a gente vai dar a definição de função por meio de conjuntos. Que é a partir que eu falei com você nas aulas de conjuntos, que os conjuntos, é bom você entender que você, quando chegar em função, você vai ter uma noção muito boa, você vai ter uma boa noção de como se comporta uma função, né? Como se comporta um conjunto e que um elemento de um conjunto ele vai associar ao elemento de outro conjunto e que você vai ter três particularidades dessa associação. Você vai ter em um conjunto, ou seja, você vai ter três características. Você vai ter um conjunto A, que você vai chamar de domínio, que nós vamos ver, o conjunto B, que é o contradomínio, e a associação de um elemento do conjunto A com o conjunto B a gente vai chamar de imagem. Vamos ver tudo isso na aula de hoje, certo? Então a gente vai ver que a gente vai começar agora a engatear para quando a gente começar a dar tipos de função, a gente vai começar já a álgebra, vamos fazer questões contextualizadas, vamos manipular a álgebra, vamos analisar, vamos seguir a lógica, vamos realmente fazer questões e que vocês vão ver a aplicação dela e vocês vão voltar sempre para conjuntos, vão voltar sempre para a teoria de conjuntos, né? Porque a função, ela é a teoria de conjuntos aplicada, conjuntos numéricos, é tudo aplicado. Aplica em função, a noção de conjuntos aplica em função. Certo, gente? Então, um forte abraço, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho das notificações, certo, gente? Vamos para a aula. Bom, pessoal, aqui vamos iniciar noções de funções por meio de conjunto, certo? Então, vamos abrir a aula, começar a aula dando noções de funções por meio de conjuntos. Tudo que a gente viu de conjuntos, teoria de conjuntos, conjuntos numéricos, a gente vai aplicar agora em função, né? Então, vamos lá para o quadro. Noções de funções. Vamos ver que eu tenho dois conjuntos aqui, o conjunto A e o conjunto B. Esse conjunto A eu tenho 3 elementos, o conjunto B eu tenho 4 elementos. Repare que por meio de diagramas, a gente vê que cada elemento do conjunto A, ele associa um elemento do conjunto B. Então eu tenho que o elemento do conjunto A, ele vai associar um elemento do conjunto B. Então todos os elementos do conjunto A, ele está associado a elementos do conjunto B. Isso se chama função. Então função é quando você tem um conjunto, um elemento de um conjunto que está associado ao elemento de outro conjunto, né? A função ela é uma relação de dois conjuntos. Então eu tenho um conjunto A, que é um conjunto de partida, e o conjunto B, que é um conjunto de chegada. Então por que ele é função? É função porque todos os elementos do conjunto de partida de A têm que estar associados. Então, para ser função, todos os elementos do conjunto de partida de A têm que estar associado ao elemento do conjunto de chegada B. Entendeu, gente? Então essa é a definição, essa justamente é o exemplo vivo de função, de noções de função. Certo? Bom, gente, estamos aqui com mais dois exemplos, certo? De noções de conjunto, só que esses dois exemplos aqui, eu não represento função, ou seja, eu tenho dois conjuntos aqui que ele não vai ser minha função, ou seja, esses dois conjuntos não vão representar uma função. Por que ele não vai representar? Eu sei que função é quando dois conjuntos estão associados e que cada elemento do conjunto de partida, ele vai associar um elemento do conjunto de chegada, não é isso? Só que aqui, ó, para ser função, um único elemento do conjunto de partida
tem que associar a um único elemento do conjunto de chegada. Só que o elemento de partida, ele tem que ser um elemento, ele tem que associar a um elemento do conjunto de chegada, certo? Então, aqui, o mesmo elemento do conjunto de partida está associado a 3 elementos do conjunto de chegada. Não é função, não pode. Então, aqui, para você verificar se é função, você tem que observar o conjunto de partida. Tem que observar o conjunto de partida. Então, o conjunto de partida ele tem que estar todos associados. Todo conjunto de partida tem que estar associado. Mas cada um elemento do conjunto de partida tem que estar associado a um elemento do conjunto de chegada. Aqui, o conjunto de partida está associado a 3 elementos do conjunto de chegada. Então, não representa uma função, não pode. Por quê? Porque um elemento do conjunto de partida não pode estar associado a 3 de chegada. Tem que ser um elemento só do conjunto de partida associado a um elemento do conjunto de chegada. Então, aqui não representa uma função. Então, não é uma função. Não é uma função. Certo? Aqui não é uma função. Embaixo, a mesma coisa. Eu tenho 2 conjuntos. Então, aqui, eu tenho cada elemento do conjunto de partida, ele está associado, tem que estar associado ao elemento do conjunto de chegada. Aqui não. Aqui, um elemento, ele não associa a nenhum elemento do conjunto de chegada. Então, também não representa uma função. Por quê? Porque nem todos os elementos do conjunto A estão associados. Então, esse aqui não está associado a nenhum, e não pode. Então, para você observar se esses conjuntos representam uma função, você tem que estar observando o conjunto de partida. Esse conjunto de partida é a minha chave para saber se é uma função, se a associação de conjuntos é uma função ou não. Então, aqui ele não pode estar associado a 3 elementos do conjunto de chegadas, e aqui todos os elementos têm que estar associados ao elemento do conjunto B. Então, esse aqui não está associado a nenhum, só está associado a esses 2. Então, como esse aqui está faltando associar, esse não está associado também aqui, esse daqui não representa uma função. Então, não é uma função também. Certo? Também não é função. Por quê? A função eu tenho que estar todos associados e tem que ter um único elemento do conjunto de partida associado a um único elemento do conjunto de chegada. Aqui está todos associados, beleza. Mas aqui, esse elemento aqui está associado a 3. Ele tem que associar a um de lá. Ele está associado a 3, não pode. Aqui também é o seguinte, ele nem todos estão associados. Então, esses 2 estão associados a um único elemento, tá. Só que esse aqui não está associado a nenhum, não pode. Esse aqui tinha que ter associado a um elemento do conjunto B, para representar uma função. Ok, gente? Bom, gente. Vamos agora para a definição de noções de conjunto, noções de funções, certo? Vamos para a definição. Então, para definir função, a gente tem que justamente olhar para os conjuntos, né? A definição de função, olhar por meio de conjuntos, né? Para ver como é que fica essa definição. Então, a definição de função é isso aqui, Dados 2 conjuntos A e B, uma função A de A e B, é uma regra que indica como associar cada elemento x pertencente a A a um único elemento y pertencente a B. Como vimos, a noção de função justamente é essa que a gente viu. Então, para ser função, para um conjunto ele ser uma função, então eu tenho que o seguinte, que um elemento do conjunto A, aqui, gente, um elemento do conjunto A, eles têm que estar associados a um elemento do conjunto B. Mas o elemento do conjunto A, todos têm que estar associados, gente, para ser uma função, entendeu? Então, eu tenho um conjunto B. Então, eu tenho aqui, ele disse que é um elemento X, né? Justamente como vamos interpretar o que a definição me diz. Vamos interpretar graficamente, né? Por meio de conjuntos. Dados 2 conjuntos A e B, uma função de A em B, ou seja, A em B, A está relacionado, quando fala de A em B, quando eu tenho aqui A em B, significa que A ele está relacionado com B. Ou seja, A em B. E que A é o conjunto de partida e B é o conjunto de chegada, né? Então, vai partir de A. Quando fala A em B, os elementos estão relacionados, os elementos de A estão relacionados com B. Então, os elementos de partida de A vai até os elementos de chegada em B. Então, eu vou dizer que o B é o meu Y. Certo? Então, ele está dizendo o seguinte, que é uma regra, isso aqui é função, se um elemento x pertencente a A
né, está associado, ele associa um elemento y pertencente a B. Então, aqui é o conjunto de partida ao conjunto de chegada. Então, aqui, ó, partida, ó, a setinha aqui para dizer que está chegando em B. Então, isso aqui eu vou representar por um meu f, que eu chamo de função de A em B. Então, isso aqui pela notação de função, a notação ele me dá o seguinte, que f, que é a chamada de função, né, ele vai ser de A partida, em B chegada, certo? Aqui é a minha notação, B chegada, certo, gente? Em que a função de x, que é justamente o que está em função de x, é y. É o meu elemento pertencente a B. Então, essa é a noção de função. Essa é a definição de função, certo? Então isso aqui, ó, é a definição de função. Então, eu tenho que um elemento x pertencente a A tem que estar associado a um elemento y pertencente a B, para que essa função exista. Então, um exemplo que a gente pode dar aqui, gente, é o seguinte, ó, um exemplo que a gente pode dar aqui é que se eu tenho a função, né, vamos supor, eu tenho f de A, certo? Em B. Quer dizer, que é f de A em B, certo, gente? F de A em B. Eu vou dizer que a minha função de x, que justamente é f, ou seja, a minha função em x, que a notação me diz, quando eu tenho f entre parênteses x, eu vou dizer que o meu y está em função de x. Então, significa que o meu b ele está em função de x. A função de x é o conjunto A. A função de x é o conjunto A. A minha variável x é o conjunto A. Na verdade, a função de x é o conjunto B, desculpe. Só que a minha variável x é A, certo? Então, B é a minha função de x. B é a minha função de x. A é a minha variável x, certo? Então, se eu digo que a minha função de x, que é o conjunto B, não é isso? Se eu disse que minha função de x, que é o conjunto B, é igual, vamos ver que A ela está relacionada com B. A é função de B, né? A em B, então eu vou dizer que é igual, vamos pôr a 3x, né? Então eu vou dizer que a em B significa que a função f de A em B. Ou seja, todos os elementos que correspondem a A, eu vou ter elementos que correspondem a B. Então, vamos ver que essa função ele obedece essa relação. Essa função ele é igual a 3x. Então, todos os elementos x de A é 3 vezes, ou seja, o elemento de B é 3 vezes o elemento de A. Então, a minha função representa isso aqui. Essa função aqui, f de x. Então, você vai dizer o seguinte, que o meu y em B, o meu valor y em B vai ser 3 vezes o valor de A, do elemento que está pertencente a A. Então, essa é a minha função. Eu vou dizer que o meu y em B vai ser o triplo, né? É o triplo dos elementos de A. De cada elemento que pertence ao conjunto A. Então, como a gente vê isso? Vamos ver aqui, vamos dizer que o conjunto A, certo, gente? O conjunto A, ele é igual a 1, um exemplo, a 2 e a 3. Esses elementos aqui do conjunto A é que me representa o x, certo? Esses elementos do conjunto A representam o meu x. Então, quem vai ser meu y do conjunto B? O meu y do conjunto B a gente vai justamente associar como? Substituindo cada elemento do conjunto A em x para saber quem é y. Então, vai ser 3 vezes 1, que é A, né? O meu y vai ser 3. Então, como é que vai falar agora? Y vai ser quem? Y vai ser 3 vezes 2, que vai ser igual a 6. E o que mais? E o y3 vai ser 3 vezes 3, que vai ser aqui é 9. Como é que a gente vê isso, gente? Como é que a gente verifica isso no diagrama? Representa isso no diagrama, né? Como é que a gente representa? Vamos aqui, dois conjuntos. Eu vou dizer aqui que é A, né? E aqui eu vou dizer que o meu y, os conjuntos, ou seja,
todos os valores de y pertencentes a b, e todos os valores de x pertencentes a a. Então, quem são os valores de x? É 1, que a gente, né? 2 e o 3. Não é isso? Então, tem 1, 2 e o 3. E os valores de b são os valores de y, que a gente encontrou por meio dessa relação, dessa função aqui, né? Então, vai ser quem? Vai ser 3, né? 6, né? E o 9, não é isso, gente? E o 9. Então, como é que vai ser? O 1, como a gente viu aqui, ele vai 3 vezes 1, ele está relacionado a 3, né? Então, o 1, ele vai, ó, conjunto de partida 1 vai chegar a 3 aqui, não é isso? Então, aqui o 2, ele vai ser quem? Ele vai estar relacionado com 6, não é isso? Porque a gente viu que a função dele é 3x, né? Então, o 3 com 9, certo? Conjunto de chegada e conjunto de partida. Então, isso aqui representa uma função, né? Todos os elementos de A estão relacionados, ou seja, estão associados com os elementos do conjunto B, né? E o único elemento de A está associado ao único elemento de B. Certo, gente? Então, essa daí é a noção de funções por meio de conjuntos. Vamos agora, gente, para poder iniciar a nossa funções, vai ter justamente três características. Então, essa é a minha função, eu vou ter o meu domínio, eu vou chamar, cada associação dessa, ela vai ter três características. Então, vai ser o seguinte, vai ser o domínio, vou ter contradomínio e o conjunto imagem. Então, gente, para a gente definir isso aqui, como é que a gente vai fazer? Ó, seja uma função f de a em b, como a gente viu, f, aqui, ó, a notação de função, a função f de a, é assim que faz a notação, a em b, certo, gente? De a em b. Então, quem vai ser o domínio? O domínio vai ser o conjunto A, o contradomínio vai ser o conjunto B, como a gente viu, e a imagem vai ser a função, né? Ou seja, aplicando em x pertencente a A. Então, todos os valores de x aqui, ó, pertencente a A, o A desceu para aqui embaixo, mas vamos botar aqui, o x pertencente a A, ele vai resultar em um elemento y pertencente a B, certo? E um elemento y pertencente a B. Esse elemento y chama de a imagem de x, quando aplicamos a função. Então, seja uma função f de a em b, gente. Então, vamos supor, a função f de a em b, vamos dizer que aqui o conjunto A, vamos dar um exemplo aqui, que o conjunto A, ele é, vamos botar o mesmo exemplo, 1, o 2 e o 3. Vamos dar um exemplo aqui simples, né? Para a gente não perder muito tempo. Então, o que a gente vai fazer? A função f de a em b, como é que vai representar isso aqui? Eu vou ter que f, ó, a função f de a, certo? Em b, ó, a em b, gente. Eu vou dizer que aqui, ó, o A, o conjunto A, como eu disse, é o quê? É o domínio, vou chamar de D. É o domínio, ou seja, meus valores de x. O x é o domínio. O B vai ser o contradomínio, certo, gente? O B ele vai ser o meu contradomínio, que é o conjunto B. Todos os elementos representam o meu conjunto B, é o meu contradomínio, né? Então, eu vou dizer o seguinte, que o meu A, representando no diagrama, eu tenho um A, certo? Eu tenho um A, que vai ser quem o A? Vai ser o 1, né? O 2 e o 3, certo? 1, 2 e o 3. E eu vou ter agora também quem? O meu B, gente, ó. O meu B vai ser quem o meu B? O meu B vai ser... O meu B vai ser... Vou escrever o B aqui. Que, na verdade, o B eu não escrevi, né? Vou escrever o B aqui. Vou dizer que o B é 2... 4, 6 e 10. Pronto, vou dizer que o B é isso aqui, certo? Então, eu vou ter que o meu B vai ser o 2, o 4, o 6 e o 10, certo? Esse vai o meu conjunto B. Então, eu tenho o que seguinte, gente? Eu tenho o que? O meu domínio e o conjunto B aqui vai ser o meu contradomínio. E quem vai ser a imagem? A imagem vai ser justamente a função, eu vou dizer que f,
certo? De A em B, certo, gente? AF de A em B, em que a função f de x, eu vou dizer que a função f de x, que a gente viu que a função f de x vai ser igual ao meu y, e o meu y é o meu conjunto imagem, eu vou dizer que isso aqui vai ser igual, vamos dizer que é a 2x, é a minha relação, 2x, certo? Então, substituindo os valores de A para achar o valor yb, que é chamado conjunto imagem, a gente vai substituir todos os valores de A em x, que pertence a A, não é isso? Então, eu tenho 2 vezes 1 é igual a 2, né? Então, eu tenho aqui, ó, o y vai ser 2 vezes 1, vamos substituir todos os valores de A, vezes 2 é igual a 4. E eu tenho que y vai ser igual a 2 vezes 3, que a gente substitui todos os valores de A na função 2x, né? 2 vezes 3 é 6. Pronto. São todos os valores de A. Então, gente, os valores da imagem vai ser a relação, vai ser a associação de A com B. Quem é a associação de A com B? Vai ser a minha função. A associação de A com B vai ser a minha função 2x. Então, quem é 1? Quando A é 1, B na associação 2x vai ser quem? 2, porque 2 vezes 1 dá 2. Então, aí vai ser o quê? A minha imagem vai ser isso aqui. Certo? Quando A é 2, quanto é que vai ser B? 2 vezes 2, 4. Ó, a minha imagem, então, entendeu? Ó, vai ser 4. Certo? E quando o meu A é 3, quem vai ser o B? 2 vezes 3, 6. Ó, o B vai ser 6. Então, associa com 6. Que aqui vai ser o quê, gente? A minha função. Então, o meu conjunto imagem, quem vai ser o meu conjunto imagem? Vai ser todos os elementos que associou A com B, ou seja, vai ser o meu conjunto de chegada B, né? O meu conjunto de partida foi todos os elementos do conjunto A. Então, vai ser todos os elementos que são associados a A. A minha imagem vai ser todos os elementos do conjunto B associados a A. Então, quais são os elementos associados a A? São os elementos onde eu estou indicando com minha flecha aqui, não é isso? Então, vai ser quem é o meu conjunto imagem? Vai ser os elementos do conjunto B associados a A. Vai ser quem? Vai ser 2, que é associado com 1. Vai ser 4, que é associado com 2 do A. E vai ser 6, que é associado com 3 do A. Certo? Então, esse aqui é o meu conjunto imagem. Entendeu, gente? Então, o meu domínio vai ser todos os elementos de A. O meu contradomínio vai ser todo o conjunto B. E o meu conjunto imagem vai ser todos os elementos associados, vai ser todos os elementos de B associados a A. Ok, gente? Então, vamos no quadro para a gente ver alguns exemplos, algumas características de conjuntos, certo? Vamos ver conjuntos, como se comporta os conjuntos que a gente vê a definição de domínio, contradomínio e imagem, e vamos verificar justamente o seguinte, os conjuntos, né, as características do conjunto dos números naturais e os conjuntos dos números reais. A gente vai ver como é que vai funcionar justamente essa notação de conjuntos aí, né? E a gente vê o seguinte também, ó, que a gente vê que o conjunto imagem é uma característica, a gente vê que o conjunto imagem aqui, ó, ele está contido no contradomínio. Não é isso, gente? O conjunto imagem, ele está contido no contradomínio. Então, significa que a minha imagem ela está contida. Então, a minha imagem, eu vou chamar a imagem da função, né? A imagem da minha função, a imagem de f, né? Ele vai o quê? Ele vai estar contido, a imagem de f, ele vai estar contido no meu contradomínio. Ele não vai ser o contradomínio, ele vai estar contido. A imagem, ele vai ser subconjunto do contradomínio. Por quê? O contradomínio. Quem é o contradomínio? O contradomínio é 2, 4, 6 e 10. Ó. Tem um 10 aqui, o contradomínio, é o conjunto B. E quem é a imagem? A imagem é os elementos do conjunto B associados com A. E quem é que vai ser? Vai ser 2, 4 e 6. Então, a imagem ela sempre vai ser subconjunto do contradomínio. Ela está contida no contradomínio. Entendeu, gente? Então, vamos para o quadro para a gente verificar outras características, né, dos conjuntos, como se comporta no conjunto dos números naturais e reais, para a gente ver essa situação aí. Bom, gente, aqui a gente tem o seguinte, f,
a função de n em n, agora a gente está representando sobre o conjunto dos números naturais, né? A gente falou de um conjunto A em B, a gente não identificou, como a gente fez a definição do conjunto de A em B, a gente não identificou que tipo de conjunto era aquele. Então agora a gente vai fazer a função relacionada a conjuntos numéricos, a gente vai definir que conjunto é esse. Então aqui, ó, eu estou dizendo que minha função é n em n, ou seja, em que o meu n aqui é o domínio, e o n aqui é o contradomínio. Então eu estou dizendo que a minha função ele é n em n, né? Que eu tenho um n, ele é o domínio, e o n, conjunto de chegada, é o contradomínio. Definidos por f de x igual a x mais 1. Então, quem vai ser o meu conjunto? O meu conjunto, se você for observar, eu vou representar aqui, vou dizer que o meu n, certo? O meu conjunto n, ele vai ser o conjunto dos números naturais. Quem são os conjuntos dos números naturais? É 0, 1, 2, 3 e por aí vai, né? Infinito. Então, eu vou agora saber quem é o meu conjunto, ou seja, a minha imagem. Eu sei que o meu contradomínio, ele é igual ao meu domínio aqui. O meu contradomínio aqui ele é igual ao meu domínio, porque o meu contradomínio também é o conjunto dos números naturais. Eu quero saber quem é a imagem relacionada por essa função aqui. Quem vai ser o meu conjunto imagem relacionado, ou seja, associado. Através da associação, através dessa função, eu vou associar os meus dois conjuntos de números naturais para saber quem vai ser meu conjunto imagem. Então, vai ser o seguinte, eu vou substituir, né? Eu vou substituir aqui, eu vou substituir aqui, né? Primeiro, 0 com x, então eu vou dizer que f, aqui vai ser 0, vai ser igual a 0 mais 1, que vai ser igual a 1. Vamos fazer só até 2, né? Então eu tenho que f, aqui, de 1, vai ser igual a 1 mais 1, que vai ser 2, né? E por último, eu vou ter o quê? O meu f, né? Vamos botar bem pequenininho aqui. Vamos botar aqui. F de 3, até 3 tá bom. Vai ser igual a meu x mais 1, 3 aqui, né? 3 mais 1, que é igual a 4. Bom, o meu conjunto imagem aqui, gente, da função, ele vai ser subconjunto do conjunto contradomínio. Então, vai ser o meu conjunto imagem, é toda associação do elemento do contradomínio com o elemento do domínio. Então, vai ser toda associação por essa associação, x mais i, que é uma função. Então, quem vai ser? Vai ser o resultado disso aqui. O que é o resultado? Vai ser 0 mais 1 é igual, vai ser 1. 1 mais 1 deu 2. 3 mais 1 que deu 4, né? Não, bota aqui 2, né? Na verdade eu pulei. Bota 2 aqui. 2 mais 1 que deu 3, porque vai seguir, né? 2 mais 1 que deu 3, pronto. Aí vai ser o quê? Se a gente continuasse 3 mais 1 que vai dar 4. Se a gente continuasse 4 mais 1 que dá 5. E, enfim, repare que o meu conjunto imagem, gente, não vai ser meu conjunto total dos números naturais. O meu conjunto imagem, ó, imagem, ele vai estar contido em N, né? Ele está contido em N, mas está o quê? Quem vai ser meu conjunto imagem? Meu conjunto imagem vai ser, a imagem vai ser igual ao meu conjunto dos números naturais, o quê? Excluindo o zero. Não é isso, gente? Então, o meu conjunto imagem aqui, ó, vai ser justamente isso aqui. O conjunto imagem vai pertencer ao conjunto dos números naturais. Só que a minha conjunto imagem não vai ser o conjunto dos números naturais. O conjunto imagem, ele vai ser justamente isso aqui. Olha só que maravilha. O conjunto imagem vai ser isso aqui, ó. O conjunto imagem da função, ele não vai ter o zero, ó. Ele vai começar do 1. Então vai ser, o conjunto imagem vai ser N asterisco. Vai ser N asterisco, entendeu, gente? Vai ser N asterisco. Então, vai ser N asterisco, ou seja, vai ser o conjunto dos números naturais menos o zero, excluindo o zero. Ou você pode representar assim. O conjunto imagem vai ser F, a imagem, de N menos o zero. Ok, gente? Então, esse é
Justamente a gente definiu agora que tipo de conjunto é esse. E também uma coisa, ó, aqui é o exemplo de baixo. Se eu tenho uma f de R em R, tá ok. F de x mais 2 é igual a f de x mais 15. Se f de 5 é igual a 8, determine f de 7 e f de 3. Isso aqui é simples, gente. Eu vou substituir cada valor aqui, forçar a dar o meu valor 5 aqui para saber quem é justamente essa coisa. Vamos supor, se eu disser que x é igual a 5, o único dado que ele me deu foi o seguinte, que x é igual a 5. Certo? O único dado que ele me deu é dizer que x é igual a 5. Quer dizer o quê? Que aqui é o valor de x. Aqui é o valor de x. Então, aqui é o valor de x e aqui, em função de x, vai ser igual a 8. Então, o único dado que ele me deu, eu vou substituir o x, que é o 5 aqui, né? Então, eu vou dizer que f de 5 mais 2 é igual a f de 5. Onde tiver x, eu vou substituir por 5. Mais 15. Certo? Desculpa. F5 mais 2 dá 7. A gente já achou quem é f de 7. F de 5 ele já me deu, que é 8. Então eu tenho 8 mais 15 dá quanto, gente? Então eu tenho o seguinte, ó. Certo? 8 mais 15. Se eu tenho aqui 8 mais 10 dá 18. 8 mais 8, 18 mais 5 dá 23, não é isso? Então eu tenho 23. 8 mais 15 dá 23, não é isso? Né, gente? 8 mais 10, 18. 18 mais 5, né, dá 23. Né? Então eu tenho f de 7 igual a 23. Agora ele quer saber quem é f de 3. F de 3, qual é o número que eu somo com 2 para dar 3? Vai ser 1, né, gente? Então vai ser o quê? F de 1 mais 2 vai ser igual a... Aqui vai ser o quê? F de 1 mais 15. Só que eu não sei quem é f de 1. Eu não sei quem é f de 1. Né? Eu não sei quem é f de 1. Só que eu sei o seguinte, que eu tenho f de 5. Eu tenho f de 5. Então como é que a gente faz isso? Eu vou apagar só aqui em cima para a gente continuar. Certo? Quem vai ser o f de 5? Vai ser o f de 3 vai ser f de 1 mais f de mais 15. Só que eu não tenho f de 1. Então o que a gente vai fazer? A gente tem aquele dado ali, f de 5, né? A gente sabe que f de 5 é igual a 8. Então como é que eu vou fazer? Qual é o número que eu somo com 2 para dar 5? Vai ser 3, né? Então eu tenho f, aqui substituo 3 para cá, 3 mais 2, vai ser igual ao f de 3 mais 15. Então eu tenho o quê? F3 mais 2 é f de 5, que é igual a f de 3 mais 15. F de 5 ele já me deu, é 8. Certo? Que é igual ao f de 3 mais 15. Né? Então eu tenho que f de 3, ó, vai ser quem? Vai ser igual a 8 menos 15, né? O 15 positivo passa a ser negativo. Então 8 menos 15, gente, vai dar quanto? Vai dar menos 7, né? 7 mais 8 dá 15. Então dá o quê? 8 menos 15 dá menos 7. Pronto, já achamos quem é f de 3 e já achamos quem é f de... a gente achou que é f de 7 e a gente achou que agora que é f de 3. F de 7 é quem? F de 7 é esse aqui, ó. É 23. E f de 3 é menos 7, que a questão me pede. Certo, gente? Bom, gente, é isso aí. Chegamos ao final da aula, certo? Essa aula a gente viu noções de funções por meio de conjuntos e que a gente vai começar a tratar agora de funções, tipos de funções. Vamos falar na próxima aula sobre o domínio de uma função. A gente vai calcular o domínio de uma função quando for dada uma função, né? Que é aquela relação x mais 2. A gente vai ver quando for dada uma função e a gente vai saber verificar o domínio dessa função, né? Que é todo o conjunto, toda a região em que o x vai pertencer, que vai ter valores de x que vai satisfazer essa minha condição. Então, gente, próxima aula vamos dar continuidade
a noções de funções, que vamos estudar o conjunto domínio, né, das funções, o conjunto domínio da função. Então, gente, é isso aí, certo? Chegamos ao final da aula. Vamos fazer muitos exercícios de aplicação. Não vamos ficar só em teoria, vamos fazer exercícios e os exercícios que eu vou fazer vai ser de um modo simplista, de um modo para que vocês vão entender a parte de função e vocês vão entender todos os tipos de função, né? Porque eu vou mostrar para vocês que através desses conjuntos aí, a gente vai frisar sempre, quando a gente for fazer exercícios de função, vai sempre voltar para a noção de conjuntos, para você ver justamente que é muito fácil você resolver uma questão de função aplicado a conjuntos, certo? Você sempre voltando para conjuntos. Então, muito obrigado, gente. Então, até a próxima aula.